Foi assim que começou mais uma faísca na já tensa relação entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Donald Trump decidiu cancelar o visto de um alto secretário do Ministério da Saúde brasileiro. O motivo? Ligações diretas com o programa Mais Médicos, aquele mesmo que sempre foi alvo de críticas por trazer profissionais cubanos em condições no mínimo questionáveis e que, segundo muitos, escondia acordos políticos disfarçados de solidariedade. Mas o que realmente está por trás dessa decisão? Seria apenas uma retaliação política? Ou estamos diante de algo muito maior, que mexe com a imagem do Brasil lá fora e expõe as entranhas de um projeto que nunca foi tão humanitário? Assim, Trump não dá um passo sem calcular o impacto. E se ele decidiu agir dessa forma, é porque a Casa Branca quis mandar um recado claro. Quem se envolve com regimes e práticas suspeitas vai pagar um preço. E é aí que a história começa a ganhar contornos mais sombrios. Porque o Mais Médicos nunca foi só sobre médicos, foi sobre dinheiro, influência e poder. Foi sobre abrir as portas do país para uma cooperação que, na prática, beneficiava muito mais a máquina política cubana e seus aliados ideológicos do que a população brasileira. E agora, com essa medida, o jogo ganha proporções internacionais. O impacto é imediato. Um membro do alto escalão do governo brasileiro impedido de entrar nos Estados Unidos. Isso não é só um problema diplomático, é um constrangimento público. É como se, diante do mundo, o Brasil recebesse um carimbo de conivente com práticas condenadas pela maior potência do planeta. E para piorar, o governo Lula, já pressionado por críticas internas, se vê forçado a defender um de seus quadros sem abrir espaço para admitir o óbvio, que o programa, na forma como foi conduzido, sempre foi alvo de denúncias e desconfianças legítimas. E é nesse ponto que o clima esquenta. Porque, dentro do Brasil, essa notícia não cai no vazio. Ela se junta a uma série de episódios que revelam o quanto a política externa e interna estão conectadas por um fio invisível. Da ideologia, o Mais Médicos sempre foi defendido como solução para a falta de profissionais no interior do país, mas, na prática, serviu para reforçar laços políticos e financiar, indiretamente, uma ditadura caribenha. Era dinheiro do povo brasileiro, enviado para Cuba, enquanto os médicos recebiam apenas uma parte do salário prometido. O resto ia direto para os cofres do regime. E o mais intrigante é ver como parte da imprensa tenta tratar o assunto como se fosse uma agressão de Trump ao Brasil, quando, na verdade, o que aconteceu foi um ato político calculado contra um modelo de cooperação suspeito. Quem está realmente atacando o Brasil? Quem expõe essas relações obscuras, ou quem se mantém calado diante delas? Essa é a pergunta que ninguém quer responder. O governo, claro, reage com indignação, falando em ataque à soberania nacional e tentando vestir a fantasia de vítima. Mas o povo brasileiro já está cansado dessa narrativa. Soberania não é fechar os olhos para acordos que lesam o país. Soberania é proteger nossos interesses, nossa reputação e, acima de tudo, a verdade. E a verdade é que o Mais Médicos sempre foi um cavalo de Troia. Enquanto isso, Trump sai fortalecido no discurso interno. Para seu público, ele se mostra firme contra qualquer ligação com regimes de esquerda autoritários. Para o Brasil, fica a lição amarga. Quem se alinha com governos que não respeitam a liberdade e os direitos humanos, cedo ou tarde, vai arcar com as consequências. Mas esse episódio também abre espaço para uma reflexão mais profunda. Por que ainda aceitamos que programas públicos sejam usados como plataforma de propaganda política internacional? Por que é tão difícil, no Brasil, separar políticas públicas de projetos ideológicos? Porque nossos governantes parecem mais preocupados em agradar aliados estrangeiros do que em resolver de fato os problemas do povo. O recado que vem de Washington é duro, mas claro, o mundo está olhando, e quando o mundo olha, a sujeira que antes se varria para debaixo do tapete começa a aparecer. O visto cancelado é só um símbolo, mas um símbolo poderoso. Ele expõe um sistema de relações que sempre foi defendido como humanitário, mas que, no fundo, carregava interesses políticos bem definidos. O mais grave é perceber que, mesmo diante de tudo isso, ainda há quem tente pintar esse episódio como simples perseguição política.
como se a culpa fosse sempre dos outros e nunca de quem assinou e sustentou acordos nocivos ao país. Essa mentalidade é o que mantém o Brasil preso a um ciclo de escândalos e constrangimentos internacionais. E se você acha que esse é só mais um capítulo isolado, está enganado. Cada vez que um aliado de regimes autoritários é exposto, o Brasil perde credibilidade. Cada vez que defendemos programas duvidosos com dinheiro público, reforçamos a imagem de um país que tolera e até incentiva práticas contrárias à liberdade e à democracia. E é por isso que precisamos falar sobre isso, mesmo que incomode. Porque no final das contas, não se trata apenas de um visto cancelado. Trata-se do tipo de país que queremos ser. Um país que se ajoelha para interesses ideológicos estrangeiros, ou um país que coloca a liberdade e a transparência acima de qualquer bandeira partidária. Essa escolha não é de Trump, não é de Lula, não é de um ministro da Saúde. Essa escolha é nossa, como povo. E a pergunta que fica é: vamos continuar aceitando que nos tratem como massa de manobra? Ou vamos começar a exigir que nossos governantes respondam pelos acordos que fazem, pelos aliados que escolhem e pelas consequências que essas escolhas trazem? O episódio do visto cancelado deveria ser um alerta, não apenas para quem está no poder hoje, mas para todo político que acha que pode usar o Brasil como moeda de troca e jogos ideológicos internacionais. O preço sempre chega, e quando chega, quem paga é o povo. Por isso, fica aqui o convite. Não se queira, não aceite a versão pronta que vão tentar empurrar para você. Questione, investigue, fale. A liberdade começa quando o povo decide que não vai mais engolir narrativas que escondem a verdade. Se você acredita que o Brasil merece mais do que ser figurante em acordos que só beneficiam outros países, compartilhe essa mensagem. Porque, cada vez que nos calamos, damos mais espaço para que decisões como essas continuem acontecendo sem resistência. Hoje foi um visto, amanhã pode ser a nossa própria soberania que estará sendo carimbada e devolvida negada.